Pois bem, meus queridos, neste início de 2021, nós temos como objetivo estudar a vida do apóstolo Paulo, né? E retirarmos da vida deste apóstolo princípios válidos para a nossa vida. Esse foi o desafio proposto desde o primeiro domingo, né? No primeiro domingo, então, a gente estudou a Paulo antes da sua conversão. Eu dividi esse estudo em 3 fases. A primeira fase é Paulo antes da sua conversão. Nós estudamos no dia 3 de janeiro, né? No domingo passado, dia 10, nós estudamos a conversão de Paulo. E a partir de hoje, se Deus permitir, nós estudaremos Paulo após a sua conversão. Eu tinha dito inicialmente que nós gastaríamos 7 domingos, né, para fazer esse estudo, mas eu estive analisando, acredito que nós vamos delongar um pouco mais para não ficar corrido, tá bem? Então, hoje nós vamos começar a lição 3, a fase 3, que trata de Paulo após a sua conversão, tá? Então, eu dividi essa fase 3 em alguns subtemas. O subtema de hoje que nós vamos ver é os primeiros anos após a conversão de Paulo, ok? Então, como foram esses primeiros anos? Aproximadamente uns 10 anos, antes dele ingressar com as suas viagens missionárias, ok? Então, vou pedir que vocês que abram suas Bíblias comigo no livro de Gálatas, capítulo 1. Livro de Gálatas, capítulo 1. É importante dizer, pessoal, irmãos queridos, que nós não temos na palavra de Deus uma cronologia completa da vida de Paulo, ok? O que nós temos são fragmentos que nós retiramos de um trecho da Bíblia e de outro trecho, tá? E assim a gente vai aprendendo sobre a vida de Paulo. Nesse trecho que eu selecionei, que é Gálatas 1, dos versículos 11 a 24, nós temos o que parece ser a melhor linha de tempo dos seus primeiros 10 anos de convertido, tá? Então, eu vou fazer a leitura. Gálatas 1, dos versos 11 a 24, diz assim a palavra de Deus: Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procuravam destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Vamos fazer mais uma oração, querido Deus. Tua palavra lida possa ser transformadora para as nossas vidas neste momento. Deus, como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra fundo ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Que assim seja a tua palavra nessa noite em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, a primeira parte aqui destes anos, Paulo ficou em Damasco alguns dias. Se você acompanhou a mensagem do domingo passado, você lembra que eu disse a respeito da conversão de Paulo, que ele estava indo para a cidade de Damasco, quase chegando lá. Então o Senhor Jesus aparece para ele no caminho, né?
E Paulo fica cego 3 dias, ele vai para Damasco, Ananias põe as mãos sobre ele volta a ver, fica cheio do Espírito Santo, é batizado, jejuou durante esses 3 dias, e somente depois do batismo ele se levanta, come alguma coisa, e aí diz que ele se sente fortalecido. E o versículo seguinte a esse trecho que eu acabei de narrar, se encontra em Atos 9:20, lá diz o seguinte: e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então, Paulo, logo após a sua conversão, ele já partiu para anunciar o Evangelho. Diz logo, imediatamente, breve, ele já estava nas sinagogas, não perseguindo os cristãos, não amarrando, não algemando e levando presos os seguidores de Cristo, mas muito pelo contrário, se unindo a eles e afirmando que Jesus era o Messias. Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Então, a primeira parte desses primeiros anos após a conversão de Paulo, né? Ele ficou em Damasco alguns dias, né? Nós temos no versículo 21, a sequência aqui diz o seguinte: todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá, né, para Damasco, precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes. Então, meus queridos, as pessoas lá de Damasco, eles ficaram confusos e ao mesmo tempo maravilhados, porque Paulo foi lá numa missão cruel, uma missão de prisão, de perseguição. No entanto, Deus transformou, eu disse que Jesus interceptou Paulo e transformou a vida dele. Ao invés de levar prisão e morte, ele passou a levar libertação e vida. Ele passou a anunciar o libertador e o salvador. Só Deus pode fazer isso. E diz voltando para Gálatas, que é o texto que a gente leu, diz o versículo 15, diz o versículo 17, que Paulo não foi a Jerusalém para se encontrar com os que já eram apóstolos antes dele. Então, Paulo não foi para Jerusalém imediatamente após a sua conversão. O que ele fez então? Primeiro, antes de falar o que ele fez então, diz aí no versículo 17 que ele tinha convicção de quem ele era. Que diz no versículo 17: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Ele tinha convicção de que ele era um apóstolo, porque Jesus o chamou pessoalmente. Jesus apareceu para ele, falou com ele e separou ele para essa missão, levar o Evangelho aos gentios. Isso é narrado claramente em Atos 26, como eu citei, ok? Então, ele não foi imediatamente para Jerusalém, ele tinha convicção de quem era, ele não precisou ir até lá pedir a autorização de alguém, porque o próprio Senhor Jesus o comissionou, ok? Então ele tinha essa convicção. Então, nós temos a segunda parte da vida de Paulo aqui, nos primeiros anos. Paulo foi para as regiões da Arábia. Daqui a pouco eu vou colocar um mapa aqui para vocês, tá? O versículo 17, a continuação diz que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia. Não sabemos precisamente onde ele foi, porque essa região da Arábia, como eu vou mostrar, ela é muito extensa. E a Bíblia não fala em mais nenhum outro lugar sobre isso, tá? Então ele ficou um tempo, não sabemos quanto tempo, em isolamento, em quarentena. Ele ficou ali, mas não porque alguém prendeu ele, porque tinha um vírus rodando. Não. Foi um tempo de aprendizado. Foi um tempo que alguns teólogos, alguns comentaristas dizem que foi o deserto de Paulo, né? A gente lembra a vida de Moisés. Moisés, ele viveu até os 40 anos no Egito, depois ele fugiu, ficou 40 anos morando lá com o sogrão, o Jetro, né? E ali foi o tempo de aprendizado de Moisés, para que ele pudesse voltar e cumprir com o chamado que Deus tinha para ele, né? E assim, muitos interpretam, muitos entendem esse tempo na Arábia, mas a gente não tem mais detalhes para fornecer, a Bíblia não dá mais detalhes, tá? A gente só sabe que ele foi para essa região. Então, diz lá, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim.
mas fui para as regiões da Arábia. Na sequência, o próprio versículo já diz isso, Paulo voltou para Damasco. Então, a parte final do versículo 17 diz: e voltei outra vez para Damasco. Então a sequência é: Paulo se converteu chegando em Damasco, ficou ali por alguns dias, foi para a Arábia, talvez na região sul, algum tempo, dias, semanas, meses, talvez anos, e voltou para Damasco, talvez para completar o que ele havia começado ali em Damasco. Então, o que ele começou em Damasco? Veja bem, está escrito lá em Atos 9, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Quando Paulo voltou, ele continuou a pregar o Evangelho, a pregar Jesus, o Salvador, o Messias. E isso despertou a animosidade dos adversários, dos judeus. E diz a palavra de Deus que eles procuravam matar Paulo. Não sei se você já tinha observado isso antes, meu querido, mas Paulo, ele foi daqueles personagens bíblicos que mais pessoas procuraram matar. E isso antes dele se tornar, vamos dizer assim, um missionário, alguém como líder da igreja. Embora ele já fosse um apóstolo de Deus, mas ele ainda não era líder de nenhuma igreja, né? Vou falar sobre isso mais tarde um pouco. Ele era apenas um novo convertido, um cristão que estava cumprindo com a missão de pregar o Evangelho. Então, o seu testemunho contundente sobre Jesus incitou judeus e autoridades a planejarem sua morte. Tem um outro versículo lá em 2 Coríntios 11, versos 32 e 33, que é o mesmo contexto aqui de Atos 9. Diz assim: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Então, nós temos que Paulo, ele foi perseguido, foi ameaçado de morte, desde os primeiros anos da sua conversão. Okay? Tem um fato muito interessante, que está em Atos 9, 25, eu não coloquei esse na tela, eu vou ler para vocês. Diz assim, Atos 9, 25. Mas os discípulos de Saulo tomaram-o de noite e, colocando-o no cesto, desceram pela janela, desceram pela muralha, que é exatamente o que está escrito aqui, né, em 2 Coríntios. Tá? O que me chamou muita atenção, meus queridos, são as primeiras palavras desse versículo. Atos 9, 25 diz assim: mas os discípulos de Saulo era um novo convertido, ele tinha no máximo 3 anos de convertido, não mais que isso. E aí, diz o texto que os discípulos de Paulo tinha discípulos. Paulo era um camarada que não perdia tempo. Ele anunciava o Evangelho de Jesus. Essa é a primeira menção de discípulos de Paulo na palavra de Deus. Ok? Então vamos seguir aqui. Paulo ficou alguns dias em Damasco. Depois Paulo foi para as regiões da Arábia, depois ele voltou para Damasco, e agora, finalmente, Paulo vai a Jerusalém. Paulo foi até Jerusalém. Voltando em Gálatas, capítulo 1, verso 18, nós temos: passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. A gente não tem aqui um parâmetro, né? Se esses 3 anos são desde a sua conversão, ou se esses 3 anos são desde o tempo que ele voltou para Damasco. Provavelmente desde a sua conversão, porque ele está narrando um trecho completo, né? A gente não tem como afirmar isso com certeza. Depois de 3 anos, Paulo então decidiu ir a Jerusalém, se encontrar com Cefas, que é Pedro. Cefas é o apóstolo Pedro. Foi um tempo de comunhão.
dias, diz a palavra de Deus, né? De alegria, de amizade. E diz a palavra de Deus aqui que ele não encontrou com outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor, e apóstolo, entre parênteses, né? Porque esse Tiago não era um dos 12, né? Ele era um dos que se converteram depois, ok? Tem 2 Tiagos, apóstolos, mas nenhum deles era o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, né? E esse Tiago se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém, mas não era um dos 12. Mas o termo apóstolo, algumas vezes em Atos, abrange não só os 12, mas os líderes da igreja, tá? Então, o que acontece aqui? Paulo passou um tempo prazeroso com Pedro e com Tiago. Imagina as histórias sobre Jesus. Imagina o Tiago contando as histórias quando eram crianças, hoje adolescentes, né? E Pedro contando das pescarias, né? Dos milagres. Foi um tempo de muita comunhão, 15 dias desfrutando da comunhão desses dois. Atos 9, 27, nós não vamos ler agora, mas diz que Barnabé auxiliou nessa aproximação de Paulo com a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém ainda tinha receio de Paulo, mesmo após 3 anos, porque Paulo era, como eu disse no domingo passado, um cruel perseguidor dos crentes, dos discípulos de Cristo. Então a igreja ficou assim, será que ele se converteu mesmo? Será que isso aí não é uma tática, né? Uma façanha, né? Para prender crentes? E aí Barnabé ele intermediou essa situação, né? E então Paulo continuou fazendo o que ele começou a fazer em Damasco, continuou pregando o evangelho agora em Jerusalém. Ok, vamos seguir. Paulo foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Vamos ver aqui, pessoal. Bom, aqui está Jerusalém, ok? Aqui, ó, tá vendo? Arábia Pétrea. Essa talvez tenha sido toda a região da Arábia. Aqui, em algum ponto dessa região, Paulo ele passou um tempo, depois de se converter, depois de sair de Damasco, tá? Então, ele voltou então para Damasco, está bem aqui em cima, né? Está escondido aqui no mapa, porque eu não cortei Damasco. E depois ele foi para Jerusalém, na região da Judéia, ok? E agora ele saiu da Judéia e foi para as regiões da Síria e da Cilícia, ok? Que são regiões vizinhas aqui, tá? Mas é importante dizer que é longe, parece que é perto, mas não é. Antioquia, a capital da Síria, ficava a 700 quilômetros de Jerusalém, bem longe para eles, nos termos das viagens que eles faziam. Então ele foi para essa região, tá? Então nós temos aqui Atos 9, 29 e 30, diz o seguinte: falava e discutia com os helenistas. Helenistas eram judeus que falavam grego, ok? Mas eles procuravam matá-lo. Paulo queria ser morto em Damasco, né? Então, queriam matar Paulo em Damasco e também em Jerusalém, antes dele se tornar o missionário Paulo. Versículo 30. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja bem, Tarso fica aqui em cima, ó. Tarso é a cidade natal de Paulo. Portanto, provavelmente, um lugar mais seguro que ele ficasse, naquele momento em que os judeus queriam matá-lo. Então, um pouco do pano de fundo da vida de Paulo. Agora, irmãos, algo muito surpreendente, tá bem? Muito surpreendente. As regiões aqui da Síria e da Cilícia são as regiões vizinhas, né? É possível que Antioquia, nessa fase aqui do ano 40, por aí, depois de Cristo, fosse a capital das duas regiões, tá? É possível que Antioquia fosse a capital. Ela era uma cidade muito grande, a terceira maior cidade do Império Romano na época. Não sabemos quanto tempo Paulo ficou nessas regiões, bastante tempo. Ele ficou entre 7 e 10 anos nessas duas regiões da Síria e da Cilícia, ok? 2 textos nos sugerem
você sabia disso. Não sei se você já tinha visto isso, tá? Dois textos sugerem. Eu quero chamar vocês para Atos, capítulo 15, verso 23. Tá? Antes de ler o versículo, eu vou explicar um pouco do contexto de Atos 15. Tá? Atos 15 foi o concílio de Jerusalém. Foi uma reunião, uma assembleia para resolver problemas, para resolver situações. Paulo e Barnabé estavam sendo acusados por judeus de pregarem um evangelho falso, digamos assim, ok? Então eles foram chamados até Jerusalém para resolver essas questões. Tá? E depois da reunião, um documento foi elaborado e esse documento deveria ser entregue em todas as igrejas. Então presta atenção no que diz aqui. Mandaram o que? Esse documento, tá? Por eles. A seguinte carta: irmãos, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Esse versículo está dizendo que não somente em Antioquia, mas na região da Síria e na região da Cilícia já havia irmãos, já havia igrejas fundadas ali. Mas isso não quer dizer que Paulo tenha sido o fundador das igrejas. Ainda não. Mas acompanhe comigo o verso 41 do mesmo capítulo 15. Tá? Qual o contexto aqui? Então, terminou esse concílio de Jerusalém, essa assembleia. Paulo e Barnabé voltaram para a cidade de Antioquia, onde eles estavam. E Paulo falou para Barnabé: vamos continuar. Eles já tinham feito a primeira viagem missionária. Vamos voltar para a segunda viagem missionária? Então diz a palavra de Deus: mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo não conhecia aquelas igrejas, porque ele passou por ali fortalecendo as igrejas. Então esses dois versículos, eles dão um sinal bem forte de que Paulo, no tempo em que ele ficou morando ali em Tarso, na região da Cilícia e também na Síria, ele não ficou à toa, gente. Ele não ficou de férias. O tempo dele, mesmo afastado de Jerusalém, numa região mais segura para ele, ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele não deixou de anunciar o Evangelho. Isso é fantástico, ok? Então, caminhando já para o nosso fim, tá? Paulo em Antioquia, encerrando essa primeira etapa da vida de Paulo, esses primeiros 10 anos depois da sua conversão, tá? Ou 15 anos, 10 a 15 anos depois da sua conversão, tá? Vou colocar na tela para vocês Atos capítulo 11, tá? Atos capítulo 11, 25 e 26. Vou explicar um pouco do contexto também, tá? Em Atos 7, houve a morte de Estevão, tá? Em Jerusalém. A Bíblia diz que a partir daquele dia começou uma perseguição em Jerusalém e todos os discípulos, exceto os apóstolos, foram expulsos da cidade. Então eles foram se espalhando pelas regiões, pelas cidades, pelas vizinhanças e até para localidades mais longes, ok? Em Atos 11 nós temos que um grupo foi para a cidade de Antioquia, que é aquela que eu coloquei no mapa, 700 quilômetros de Jerusalém, tá? Então esse grupo pregou o Evangelho na cidade de Antioquia e várias pessoas se converteram. Então a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para organizar aquela igreja, Então nós temos o contexto dos versículos 25 e 26. Então Atos capítulo 11, versículos 25 e 26 diz o seguinte: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Então, aqui a gente tem algumas verdades maravilhosas, tá?
Paulo, depois de passar um período da sua vida em Tarso, provavelmente fundando igrejas naquela região, foi convidado por Barnabé, aquele que lá em Jerusalém havia intermediado a conversa dele, a comunhão dele com Pedro, com Tiago, com os irmãos de Jerusalém, né? Então, Barnabé, que tinha ciência, que tinha conhecimento da vida de Paulo, foi atrás dele e o convidou e o levou para Antioquia. E juntos, diz a palavra de Deus, durante um ano, eles ensinaram criteriosamente a palavra de Deus para aquelas pessoas. Ok? Então, queridos, essa é os primeiros 10, 15 anos da vida de Paulo depois da sua conversão. Eu gostaria de tirar um tempo para a gente fazer algumas conclusões e aplicações em nossa vida dessa mensagem de hoje. Ok? Primeira aplicação: a conversão de uma alma precisa ser vista e sentida pelas pessoas ao redor daqueles que se convertem. Paulo se converteu. As pessoas de Damasco notaram isso. As pessoas de Jerusalém notaram isso. As pessoas da Síria e da Cilícia notaram isso. Ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte, ele teve que fugir de noite por um buraco, uma janela no meio de uma muralha, dentro de um cesto enorme, descendo por uma porta para não ser morto. Por quê? Porque a vida dele foi transformada e ele não se calou. A mudança na vida dele foi vista, foi sentida pelas pessoas que o cercavam. E eu pergunto para você: a sua conversão, ela é vista pelas pessoas que te cercam? A sua nova vida em Cristo, ela é notada, ela é percebida pelas pessoas que te cercam? Como eu costumo brincar, ou você é um crente agente secreto, ninguém nem sabe que você é crente, crente 007, ou você é uma pessoa que até mesmo é criticada, zombada por ser um seguidor de Jesus. Importante isso. A conversão de uma alma precisa ser vista, precisa ser notada, sentida pelas pessoas ao nosso redor. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Segunda aplicação para a nossa noite: convertidos geram novos convertidos. Eu disse no começo, em Atos 9, 25, nós temos a menção de que os discípulos de Paulo o ajudaram. Paulo era eu posso dizer, um novo convertido. Ele tinha 1, 2, 3 anos de convertido. E ele tinha mais de discípulos o ajudaram a fugir, né? A vontade de Deus é que eu, como discípulo de Cristo, possa fazer outros discípulos. A vontade de Deus é que você, como discípulo de Cristo, possa fazer outros discípulos. Essa tarefa não é do missionário apenas, não é do pastor apenas, não é de quem toca, de quem canta, de quem dá aula, é de todo cristão. Todo convertido precisa gerar novos convertidos. Nós somos chamados para isso. Paulo fez isso. E você tem feito isso? Você tem usado a sua vida para gerar? Nós não temos esse poder, mas para dar um testemunho de sua fé, do que Jesus fez na sua vida, para que Deus possa usar isso, para que vidas possam se prostrar diante dele. Terceira aplicação: crentes têm prazer na presença uns dos outros. Nós temos aqui o episódio que Paulo foi até Jerusalém passar um tempo, 15 dias. Imagina uma pessoa 15 dias na sua casa, né? Você teria prazer em receber uma pessoa 15 dias na sua casa, né? Isso é um ponto interessante, né? Diz que foi um tempo, Paulo queria se avistar, né? Estar face a face com Pedro. Não era um tempo de treinamento, era um tempo de comunhão. E eu pergunto para você: você tem esse desejo também? Você vai atrás de pessoas? A gente está vivendo uma época em comum, né? Eu reconheço. Mas você tem isso dentro de você. Você é uma pessoa que procura comunhão com outras pessoas, né? A gente ainda está nessa fase instável, mas talvez seja possível você visitar uma família, a casa de uma família, né? Guardando os devidos cuidados. Você faz isso. Você fazia isso
antes de tudo isso acontecer, essa pandemia. Nós precisamos disso. É valioso. Paulo fez isso. Ele deixou isso como exemplo para nós também. E última aplicação de hoje, meus irmãos. Precisamos desenvolver trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E aqui nós temos 2 pontos que eu quero destacar. Tá? Barnabé e Saulo. Barnabé, o nome dele significa o filho da exortação, aquele que é o encorajador, aquele que anima, que estimula os outros. Barnabé era o que o nome dele diz, né? Então, Barnabé, aquele mesmo Barnabé que apresentou Paulo aos apóstolos, foi buscar Paulo lá na cidade de Tarso e o convidou: Paulo, vem para Antioquia comigo, vamos pregar o evangelho lá, vamos ensinar, discipular aquelas pessoas, tá? Então aqui nós temos 2 verdades. Primeira verdade, precisamos, como Barnabé, tomando Barnabé como exemplo, precisamos entender, perceber que nós precisamos de outras pessoas, precisamos pedir ajuda para outras pessoas. Já ouviu aquele ditado que uma andorinha apenas não faz verão, né? A igreja não é de uma pessoa. Na verdade, a igreja é de Jesus, não é isso? Mas o crescimento da igreja depende de todos nós nos envolvermos com ela, né? Então, Barnabé, ele convidou, ele não falou: não, deixa que eu dou conta, eu faço, não preciso de mais ninguém. Não. Ele foi atrás de Saulo, ele conhecia Paulo, ele já sabia que Paulo tinha capacidade dada por Deus para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Aí agora vamos para o outro lado, o lado de Paulo, tá? Precisamos perceber, como Paulo, o nosso dever de ir e ajudar, contribuir. Paulo podia ter falado: não, se vira. Eu sei que foi nomeado pela igreja de Jerusalém, fica lá. Eu estou bem aqui, estou pregando meu evangelho por aqui, quietinho na minha. Ele foi. Então nós temos aqueles que já estão na obra, precisam entender que precisam de ajuda de outros, e convidar, e convocar pessoas. E nós temos aqueles que estão ali e precisam não somente falar sim quando são convidados, mas precisa ser voluntarial. Eu quero ajudar, estou pronto a servir, né? Então, precisamos desenvolver trabalho em equipe. E isso é algo extremamente necessário para a nossa igreja local. Então, com essas palavras, eu encerro com uma oração. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado pelo texto que nós lemos hoje, nós estudamos sobre a vida de Paulo. Obrigado, Pai, pela vida desse amado irmão, pela transformação poderosa que o Senhor fez na vida dele, Pai. Obrigado porque ele percebeu que era necessário um trabalho em equipe. Ele não se abdicou, né? Ele não simplesmente, ele não disse não quando foi chamado, mas ele foi. Ele ouviu o chamado e cumpriu, Pai, com o chamado. Ele tinha prazer na presença dos irmãos. Ele aproveitou a companhia de Pedro e de Tiago. Obrigado, Pai, pelas aplicações que nós temos hoje. Obrigado porque a conversão de Paulo foi vista, foi notada por tantas pessoas, Pai. E porque ele era um homem, um discípulo que fazia discípulos. Ajuda a gente a ser assim também. Ajude-nos, Pai, a não ficarmos quietos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso mundinho, mas que a gente possa seguir o exemplo de Paulo nas Escrituras, Pai, e ser um discípulo que faz discípulos, que tem prazer na companhia dos irmãos, que trabalha em equipe, Pai. É o que eu te peço para mim e para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Boa semana. Deus abençoe cada um.